Bem-vindo a todos. Vamos agora, né, fazer uns exemplos, bem básicos para você entender como é que você faz os cálculos químicos. Já vimos no vídeo anterior o que é mol, o que é massa molar, o que é constante de Avogadro. Então você usa esses três conceitos para fazer o cálculo, pessoal. É isso que você usa através de regra de três, tá? Isso é lógica matemática. Existe uma formulazinha, mas eu não recomendo porque ela te limita no pensamento lógico, né? Você fica atrelado àquela formulazinha lá de número de mols, massa e massa molar, tá bom? Isso te limita. Então, eu prefiro que você aprenda a fazer por regra de três, simples. Então, vamos lá. Então, você tem 10 gramas de cálcio. Nota que ele te falou uma quantidade, 10 gramas do elemento cálcio. Aí ele faz duas perguntas aqui. Quantos mols você tem? Então ele está dizendo que você tem 10 gramas de cálcio e ele quer saber quantos mols você tem de cálcio. Então vamos pensar. Eu falei para vocês que para fazer este cálculo, a saída é justamente você entender o que é o mol. Porque ele está perguntando quantos mols você tem. Como é que tu vai saber quantos mols você tem se você não sabe nem quanto é um mol, né? Então você primeiro tem que saber quanto vale um mol. Então a base da lógica é essa. Vamos calcular quanto vale um mol. Qual é o elemento que você está trabalhando? Cálcio. Aí você vai numa tabela periódica, ou ele te dá na questão, isso aí ninguém precisa decorar. Quanto pesa um átomo de cálcio? 40 U, não é isso? Olha só. O átomo de cálcio pesa 40 U, cara. Está na tabela periódica ou ele vai te dizer na questão. É elemento cálcio, não é uma substância, né? Não é um composto de vários elementos, é só cálcio. 40 U, tá bom? Com isso, eu consigo chegar no mol? Te ensinei no vídeo passado. Sim, com isso eu consigo chegar no mol. Quanto vale um mol de cálcio? Um mol de cálcio vale 40 gramas por mol, não é isso? Então, olha só, essa aqui é a massa molar do cálcio, 40 gramas. Ah, é o mesmo valor, eu te ensinei no vídeo passado. Então, é 40 gramas por mol. Então, tu já sabe que um mol é 40 gramas, cara. Um mol é 40 gramas. Isso aqui significa um mol, entendeu? Não é difícil. Se você entende os conceitos, se você conhece o que você está trabalhando. Um mol é 40 gramas. Se um mol é 40 gramas, quantas gramas você tem? 10 só. Se você tem só 10, você não tem nenhum mol. Um mol é 40, eu só tenho 10. Eu tenho menos de um mol, tá bom? Menos de um mol. Agora você tem que chegar no valor. Tem que calcular quantos mols você tem. É menos de um, mas quanto é? Então, como é que você faz isso? Pode fazer por aquela formulazinha que eu concluí o vídeo passado? Pode, mas eu não gosto. Eu vou fazer por regra de 3, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quantos mols você tem, né? Essa é a pergunta dele. Bom, o que você vai fazer? Você não sabe que isso é um mol? Então você já sabe o valor de um mol. Então você faz, ó. Um mol vale regra de 3. Para montar uma regra de 3, você precisa ter duas grandezas. Uma relação entre duas coisas. Uma relação entre duas coisas. Regra de 3 simples. Um mol vale 40 gramas. Aqui, ó. Um mol vale 40 gramas. Um mol não vale 40 gramas de cálcio? Sim. Então, um mol é 40 gramas. É uma relação verdadeira. Tem que ter uma relação verdadeira. Se ela não for verdadeira, a tua regra de 3 já levou farelo. Já está errada, cara. Um mol é 40 gramas. Se um mol é 40 gramas, eu posso achar quantos mols eu tenho em 10 gramas? Posso. Tá? A pergunta dele, quantos mols? Preste atenção na armação da regra de 3. Esse que é fundamental. Se tu não errar a armação, tu acertou a química. Tu acertou a química. Tu armou correto, tu acertou a química. Se o teu resultado sair errado, já é problema matemático, já, tá bom? Aí já é a matemática que falha. Né? Tu não consegue fazer a matemática, mas a química é só entender a armação, tá bom? Um mol é 40 gramas, ok?
10 gramas ele tem. Então perceba, isso aqui é massa, 10 gramas. Então o que eu vou fazer com essa massa 10 gramas? Eu vou colocar embaixo de massa. Não é aqui que é grama, não é aqui que é massa do carbono? Então eu coloco bem aqui, ó, 10 gramas, que é a quantidade que ele tem, não é 40, é 10. E aqui do outro lado, né, o mol, a pergunta dele é quantos mols. Então eu coloco bem aqui o X. Se o X está embaixo de mol, significa que eu estou achando também o mol. Quantos mols eu tenho? É isso que eu está. Está embaixo de mol, então eu estou achando mol. Esta que é a armação. Então não é aquele bicho de 7 cabeças, tá bom? É uma coisa lógica, é uma coisa matemática. Um mol é 40 gramas. 10 gramas vai ser X, tá bom? Então essa que é a armação correta. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, tá bom? E agora? Agora terminou a química. Agora é você resolver essa regra de 3. Como é que se resolve essa regra de 3, né? Você aprende desde pequenininho lá com o curso de matemática. Você faz isso aqui, ó. Não é isso? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Toda aquela parte teórica lá. É só multiplicar esse e este. Olha só. Então vai ficar x 40. Tá? Vou te ensinar um macetezinho para ser mais rápido. Tudo que tiver ligado com a letra que você quer aqui nessa regra de 3, ó, quem é que está ligado com a letra? 40. Você bota ele logo lá embaixo. Ó, pronto, né? Pode ficar mais rápido. Está ligado com a letra? Bota logo embaixo. E o resto, que não está ligado com a letra, bota em cima. 1 vezes 10. 1 vezes 10, ó, 1 vezes 10. Tá? Pronto. Aí você faz a matemática. X vai ser igual, 1 vezes 10 dá 10, 10 por 40. Né? Aí faz a conta, profit, 1 quarto. 1 sobre 4, 0,25 mols. Tá? Ou mol, né? É menos de 1. 0,25 mol. Esta é a quantidade que você tem de cálcio, tá? 10 gramas, só que em mol equivale a quanto? 0,25 mol. Ficou claro? Então é assim que você faz o cálculo. Regra de 3 sempre. Você consegue fazer qualquer cálculo por regra de 3, ou até, às vezes o cálculo é tão simples que se você entender a matemática, não precisa fazer regra de 3, é só pensar o que tu vai fazer, multiplicar, dividir. Um exemplo. Quanto é 3 dúzias? Um exemplo. Quanto é 3 dúzias? Ó, 3 dúzias é 3 vezes 12. Ótimo. Tu entendeu o raciocínio envolvendo dúzia. O raciocínio envolvendo mol é a mesma coisa. Quer dizer, tem vezes que a questão é tão simples que tu não precisa da regra de 3. É só tu entender matematicamente o que tu está fazendo. Quanto é um mol de cálcio? 40, né? Um mol de cálcio não é 40? Se ele me pedir meio mol, olha só. Se ele me pedir meio mol, né? Um mol de cálcio não é 40 gramas? Um mol é 40 gramas, né? Não é 40 U, é 40 gramas. Meio mol é só 20. Ó, direto. Meio mol é só 20. Quanto é 3 mols de cálcio? 3. Um mol é 40, cara. 3 vezes 40. Quer dizer, tem vezes, dependendo da questão, que tu nem precisas fazer a regra de 3. Agora, lógico, se for uma questão discursiva, é bom fazer, né? Tu tem que mostrar o cálculo para a pessoa, né? Tá bom? Agora, numa questão objetiva, que a maioria dos vestibulares de processo seletivo é objetivo, né? Enem também. Então, tem vezes que você nem precisa, é só entender o raciocínio, ficou claro? Ok? Então, não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, você consegue fazer todos os cálculos através de regra de 3 simples. Vamos fazer a letra B, ó. Mudei a pergunta. Pergunta mudou, mas a maneira de fazer é a mesma. Quantos átomos você tem em 10 gramas? Tem 10 gramas. Aí ele perguntou quantos mols. Esse aqui é a quantidade de mol. E agora quantos átomos? E aí, como é que eu vou fazer? Quantos átomos eu tenho? Eu não falei para vocês que a saída é sempre pelo mol? A saída é sempre pelo mol. Quanto é um mol de cálcio? 40 gramas. Então, olha só. Fazendo a letra B agora. A letra B. 1 mol de cálcio vale 40 gramas, tá certo? Olha só. 1 mol de cálcio vale... Tá certo essa relação? 1 mol de cálcio é 40 gramas? Tá certo, cara, né? 1 mol de cálcio é 40 gramas.
Só que esta relação não serve para eu calcular isso aqui, ó. Quantos átomos eu tenho? Porque ele está perguntando quantos átomos. Tem número de átomos ali naquela relação? 1 mol, 40 gramas. Aqui não tem número de átomos. Então você precisa de uma relação que tenha número de átomos. É essa a lógica. É essa a lógica da regra de 3. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui, ó. Tá bom? Tá? Ou eu vou trocar aquilo ali. Pode ser assim, ó. Vou trocar isso aqui, ó. Tá? Vou trocar isso aqui, ó. Uma perguntinha. Aqui não está escrito mol. Mol. Você sabe qual é a quantidade em átomos que existe em mol? Pois é. Se você sabe isso, muitas vezes ele te dá na própria questão já. Essa quantidade que existe em mol, que eu já falei para você na aula, é sempre a mesma quantidade, é constante, que é aquela constante de Avogadro. Então, olha só. A quantidade que existe em um mol é 6 vezes 10 elevado a 23, né? Usando o valor arredondado, bem arredondado. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa que é a quantidade que existe em um mol. Lembrem, aqui estava escrito mol, não estava? Então, eu só fiz trocar um mol por a quantidade que existe em um mol. Essa relação é verdadeira? Sim, porque isso é um mol. E um mol é quanto? 40 gramas. Entendeu a lógica? Você pode trocar essa relação desde que ela seja verdadeira. Isso é um mol, não é? E aquela quantidade é um mol. Então essa relação é verdadeira. Agora você pode calcular a quantidade de átomos. O que é que ele quer? A quantidade de átomos. Isso aqui não é a quantidade de átomos, então eu vou chamar de X. Porque se eu quero a quantidade de átomos é aqui. Então eu deixo o X aqui. E o que é do outro lado? A massa. Do outro lado não é a massa? Qual é a massa que ele está dando na questão? 10 gramas. Não é 40, é 10. Então você joga aqui 10 gramas. Pronto, olha só. Você terminou a regra de 3. Então é assim que você faz cálculo, tá? Esse é apenas um exemplo básico, onde eu estou te ensinando a montar, a pensar através da regra de 3, tá bom? Para fazer cálculos químicos. Depois disso é só pegar a nossa lista de exercícios e começar a tentar resolver as questões, tá? Muitas questões da nossa lista de exercícios eu resolvo para você, mas nem todas, né? Algumas você vai ter que resolver sozinho, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Agora, terminou, né? Como eu falei para vocês, terminou a química, tá? Química é montar isso aqui, entender os conceitos químicos e fazer a montagem. Está montado corretamente. Agora, o resto é matemática. Só não erre matemática, tá? Aqui você tem um número que geralmente o aluno sente uma dificuldade, que é potência. Ele esquece, né? Às vezes faz tempo que ele não usa potência, né? Já esqueceu tudo. E aí ele mesmo se complica, devido a não saber trabalhar com os números. Então vamos lá, como é que eu resolvo isso aqui? X vai ser igual a... Né? Eu dei um macete para vocês, não foi? Falei que você faz assim, ó. E aquilo que está ligado com a letra, bota tudo embaixo. Ligado com a letra, 40. Não é isso? Ligado com a letra é 40. O que não está ligado com a letra, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 10, tá? Bom, agora é só fazer a conta, tá? Então, olha só, eu posso cortar aqui 0 com 0, não é isso? X vai ser igual, 1 vezes isso dá 6 vezes 10 elevado a 23, porque é 1 vez, não muda nada. E aqui embaixo sobrou um 4, olha só. E agora? Agora é fazer a conta, né? Se você souber fazer. Pessoal, potência, olha a potência bem aqui. E aqui na frente tem o número 6, tá? O que você faz nessa conta? Não mexe com a potência ali. Não mexe com ela, porque ela não mexe contigo. Ela fica na dela lá. O que tu vai fazer? Mexer apenas aqui no 6 e no 4. Quanto é 6 dividido por 4? 6 dividido por 4 dá 1,5 vezes 10 elevado a 23. Ó. A potência continua do jeito que está. Então, essa que é a quantidade de átomos. Olha só. A quantidade de átomos é essa. Tá bom? Esse que é o número de átomos, 1,5 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio.
Essa é a quantidade de átomos que existe em 10 gramas, tá? Se fosse 40 gramas, a quantidade era essa. Só que é só 10 gramas, então a quantidade é essa. 1,5 vezes 10 elevado a 23. Ficou claro? Tá bom? Então, um exemplo bem básico, feito, bem explicadinho para você tentar entender como é que você faz essas armações. Agora é treinar. Vamos treinar. Você tem uma lista de exercícios lá com muitas questões no nosso site, tá? Você tem questões interativas, você vai resolvendo, ele vai te dizendo a resposta. Então você tem que treinar. Essa matéria é treinamento, né? Aperfeiçoamento. Você tem que ver como é que se faz, né? Tá certo? Então, bom estudo a todos.